Bom, se tu tá na internet, principalmente no TikTok, no Instagram e no Twitter, tu provavelmente já percebeu como as pessoas estão retardadas, como as pessoas não conseguem conversar mais, dialogar mais, interpretar um texto básico, argumentar e usar argumentos sem ficarem completamente histéricas. E por que isso acontece? Por que a situação tá tão complicada? E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre a morte do senso crítico causada pelo TikTok. Bom, eu já quero avisar que provavelmente o vídeo não vai estar dos melhores. Eu gravei esse vídeo ontem ali na minha bancada, com iluminação, com tudo, só que eu não gostei do vídeo, achei que ele ficou uma merda e eu vou regravar. Eu já gravei essa explicação pro TikTok e agora pra cá de novo. Então assim, olha, não prometo o melhor vídeo do mundo, mas bora lá. Bom, o que é o senso crítico? O senso crítico ele é a capacidade que a gente tem de analisar as coisas de forma racional e lógica. Então é o ao contrário de senso comum, que se baseia em crença popular, tradição, repetição, mais do mesmo e blá 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 blá. E para tu analisar algo com individualidade, para tu analisar uma situação de forma individual, com base nos teus valores, nas tuas crenças, no que tu acha, no que tu não acha, na forma que tu pensa, na forma que tu se comporta, no que tu acredita, tu tem que saber no que tu acredita, tu tem que saber como tu pensa, tu tem que saber quais são teus ideais, quais são teus valores, como tu se comporta. Ou seja, tu precisa ter uma noção de identidade pessoal. Então, antes da gente entender o problema que existe no senso crítico das pessoas e entender o porquê que existe um problema no senso crítico de uma geração, a gente precisa primeiro entender qual que é o problema existente no desenvolvimento do senso de individualidade e de identidade pessoal dessa geração. O que é identidade pessoal? Qual que é a definição de identidade pessoal? É a percepção que a gente tem da gente mesmo. Então, o que a gente gosta de vestir, de comer, de falar, como a gente gosta de se comportar, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, ou seja, em resumo, tudo que a gente é. Tudo que a gente é engloba a nossa identidade pessoal e o nosso senso de identidade pessoal. Então vem aqui comigo, vamos supor que eu sou um adolescente que está se entendendo como punk no ano de 2007. Eu ia lá, eu ia descobrir o movimento pela internet, provavelmente pelo Orkut, eu ia ingressar dentro de movimentos virtuais, e aí depois eu ia consumir arte punk, depois eu ia em rolês alternativos da minha cidade, depois eu ia aos poucos customizando roupas e tendo experiências e vivências. Aí eu ia juntar uma graninha e comprar uma guitarra pra montar uma banda com uma galera punk. Então, quando eu chegasse no fim ali da minha vida, da minha adolescência, no início da minha vida adulta, com 21 anos de idade, eu ia ter esse senso de identidade construído ao longo desses vários anos. O que dá pra gente observar nesse cenário? O mundo virtual aqui, o Orkut ali que eu dei o exemplo, ele vai operar como uma extensão do mundo físico. Tu vai estender as coisas que tu faz, que tu vive no teu mundo físico a partir ali do Orkut, do teu blog, do teu, enfim. O conteúdo que eu consumo aqui, se eu sou esse jovem punk, ele é pautado na minha identidade. Então eu consumo sim música punk e arte punk, pautado nas minhas vivências, mas a minha identidade aqui ela é pautada nas minhas vivências, então o meu consumo ser na minha identidade automaticamente nas minhas vivências também. Mas enfim, eu escuto música punk, consumo arte punk, filme punk, moda, mas o que importa é, eu busco por esse conteúdo, eu vou até esse conteúdo, com base nas minhas experiências, na minha busca, no meu empenho e no meu interesse sobre isso, eu vou até ele. Então a gente entende aqui que a nossa identidade, dá nem pra ler, né? Mas a nossa identidade, ela vai ser as nossas vivências, ou seja, experiência, troca humana, gritaria, tudo vivências. A nossa busca, então eu vou buscar por isso, eu vou viver, vou buscar, e o consumo. Então eu vou viver, buscar e consumir. É assim que é a nossa identidade, é nisso que a nossa identidade é pautada nesse exemplo do punk. Eu acho que esse exemplo que eu dei, apesar de talvez um pouco cinematográfico e caricato demais, ele é bem realista e ele se estendeu esse modelo de desenvolvimento de identidade bem. Ele reagiu bem às redes sociais até. Claro que as redes sociais mudaram isso. O Instagram, o Twitter, enfim, o YouTube. Porém, eu acho que ele se manteve firmemente estabelecido até a pandemia. A pandemia, ela é um antes e depois de Cristo pra mim, assim. Ela é
ela mudou tudo. Ela literalmente mudou absolutamente tudo, toda a forma que tudo funciona. Ela mudou como a banda toca. Então agora tudo vai mudar para esse jovem que está desenvolvendo todo o senso de identidade dele na pandemia. Agora, com a quarentena, com o isolamento, sem poder ver ninguém, com a única coisa que ele tem na vida dele sendo essa porra desse celular, o mundo virtual ele vai operar o papel do mundo físico. Então, se antes o mundo virtual era uma extensão do mundo físico, agora o mundo físico é uma extensão do mundo virtual. Se antes eu ia num rolê punk com os meus amigos e eu chegava em casa e eu postava no meu blog sobre, agora não, agora eu vou ficar a semana inteira no TikTok para esperar um dia que eu vou poder ver o meu amigo virtual com muito álcool em gel no final da pandemia, com bandana, álcool gel, máscara, para gravar com um filtro saturado enquanto eu como bolo no copo, tá ligado? Na taça e no meio do parque. Então, assim, tudo vai ser sobre a internet. Aqui a internet ela vai exercer o papel de mundo real. E bom, a internet e as redes sociais exercem aqui o papel de mundo real. Beleza, beleza. E pandemia e rede social é o quê? Qual que é a rede social que chegou na pandemia para fazer história e para mudar e para definir a pandemia? O TikTok, cara. Tudo é culpa dele. Acho que, literalmente, eu não sei uma coisa que eu não possa culpar o TikTok na minha vida. O TikTok agora, ele vai instaurar um novo modelo de algoritmo que muda completamente não só a internet, a forma que as redes sociais funcionam, mas a forma que o mundo funciona e a forma que as pessoas consomem conteúdo no geral. Então, se antes eu ia até o conteúdo, se antes eu tinha os youtubers que eu gostava de assistir, as pessoas do Instagram que eu seguia e apareciam pra mim e eu tinha interesse em ir saber mais dela, e eu ia até as pessoas, agora não mais. Agora, a cada milissegundo vai passar uma pessoa, um conteúdo, uma injeção de dopamina diferente que vai vir até a mim. É pra mim, eu não vou, vem até mim, é para você, for you, é um modelo for you. E nesse modelo, o potencial viral que as coisas têm, o potencial que alguma coisa tem de viralizar é bizarro. É simplesmente gigantesco o potencial que uma coisa vai ter de viralizar aqui dentro. Pelas inúmeras ferramentas que o TikTok tem. Então, trend, edit, áudio e só o algoritmo do TikTok em si que potencializa absolutamente tudo de uma forma bizarra. E com esse alcance gigantesco, eu vou ter conteúdos que eram de nichos, não necessariamente de nichos, mas de bolhas de pessoas que buscavam e vivenciavam de certa forma esse conteúdo sendo espalhados em massa para milhares e milhares e milhares e milhares e trilhares de pessoas em uma grande escala e uma grande quantidade, e com isso vai se crescer essa ideia maldita do TikTok de que todo mundo pode ser tudo e tu pode participar de tudo. Então, se antes, por exemplo, para eu ser comunista eu ia ter que ir para a federal, fumar maconha, fazer suruba e ir pelo protesto em direito da suruba, agora não mais. Agora eu vou precisar ver um vídeo de 5 minutos falando 10 coisas que você precisa saber antes de se tornar comunista. E eu posso botar ali a foice na minha bio e pronto, agora eu sou um comunista. Então, todo mundo vai entender que pode participar de tudo e as pessoas vão entender que tudo é a minha identidade, tudo pode ser a minha identidade se eu quiser, sem nenhuma necessidade de vivência daquilo. E as pessoas vão entender que identidade igual a consumo. Então, se antes a minha identidade era busca, procura, vivência e consumo, agora não, agora é só a última parte, agora é só aqui, ó. É isso aqui a minha identidade, isso aqui é o que eu sou. Porque é só isso que ele é só isso que esse jovem que vai se desenvolver aqui, ele tem, é isso aqui, não tem vivência, ele tem a tela de um celular. E pro capitalismo isso vai ser perfeito. Esse conceito de que todo mundo pode participar de tudo e que tudo pode ser tua identidade é maravilhoso, porque identidade no capitalismo é consumo, isso não é com o TikTok. Felizmente eu não posso culpar o TikTok por isso, sempre foi e sempre será no capitalismo. Porém, se tudo pode ser a minha identidade, e identidade é consumo, eu posso consumir tudo. Eu posso ser o público-alvo de tudo. O mercado ele não vai precisar parar e pensar, será que esse cara, esse maluco é o público-alvo disso? Não, porque é só ele colocar 2 edits da minha For You, um áudio viral e uma trend, pronto. Agora eu vou ser fã disso, eu vou consumir isso e isso vai ser a minha identidade também. Agora trazendo o punk de volta. Se aquele punk de 2007, que tinha 14 anos, sei lá, com 14 anos, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ele foi construindo essa identidade de punk,
Agora na pandemia, eu que sou um jovem pandêmico, em 2020 eu fui trapper de shopping, em 2021 eu fui e-boy, em 2022 eu fui starboy, em 2023 eu fui old money, em 2024 eu fui older brother core, em 2025 eu fui swag, em 2026 eu fui indie sleaze. Então, tá vendo quantas identidades eu consumi? Pra mulher, meu Deus do céu, não vou nem entrar pra mulher. Clean girl, baddie, espiritual, messy girl, rockstar girl, soft girl, e-girl, gótica, o que mais que tem? Enfim, pra mulher, então é 10 mil vezes mais. E se eu vou ter consumido muitas identidades e muitas estéticas, eu vou ter consumido também muitas ideologias, né? Porque estética e moda é política. Você não fala isso pra se sentir inteligente, mas é mesmo. Moda é política, estética é política, trends são políticas, tudo isso é político. E eu vou ter consumido várias ideologias, muitas delas que se contradizem, que não fazem sentido e que perdem o significado. Então, assim, vai ter comunista falando que, ai meu Deus do céu, eu não gosto de violência. Vai ter punk falando que, ai, não gosto de gente que sai vandalizando as coisas, tá ligado? Porque ninguém construiu verdadeiramente essa identidade. Então agora eu vou estar extremamente enfraquecido, extremamente sem identidade, e eu não vou ter construído essa identidade verdadeiramente, eu vou ter só consumido, não vou ter construído, só vou ter consumido. E é aqui que acontece a perda do senso crítico. Tudo que eu penso, digo, acredito, é com base exclusivamente no que eu consumo. E eu não busco o que eu consumo, é um consumo passivo sem busca. E tudo que eu consumo é o que eu recebo, e tudo que eu recebo é o que está todo mundo recebendo. Então, se a minha ideologia, se a minha opinião é a minha ideologia, e a minha ideologia é o que eu consumo, e eu consumo o que está todo mundo consumindo, a minha ideologia e a minha opinião é o senso comum. O senso comum é ao contrário de senso crítico, e é aqui que acontece a morte do senso crítico. Conseguimos entender essa equação? Acho que sim, né? E agora, eu quero acrescentar, por que as pessoas, além delas não terem senso crítico, elas se sentem tão atacadas quando alguém dá uma opinião que difere da delas, dá argumentos que rebatem o delas? Porque a opinião não é mais sobre senso crítico, a opinião é sobre senso identitário, senso de identidade. Então, que nem eu falei, eu tenho essa opinião porque eu tenho essa identidade. Então, quando tu ataca a minha opinião, eu não estou encarando como se tu estivesse atacando a minha opinião, meus argumentos, a minha lógica, a minha racionalidade. Eu estou sentindo um ataque direto à minha identidade, direto ao que eu sou. E aí acontece um processo interessante. Ataque à identidade gera uma necessidade absurda de defesa. Muito mais do que um ataque à racionalidade. Então, com um ataque à identidade e essa necessidade absurda de defesa da opinião, porque ainda assim, teoricamente, é para ser sobre a opinião, tem uma falha na hora de defender essa opinião dessas pessoas. Elas sabem que elas não conseguem defender essa opinião porque elas não construíram essa opinião. E é aí que surge a histeria, e é aí que surge a... E eu vou fazer uma analogia agora. Imagina que tu pega, claro, minha cor, sou branco e sou homem, então vai ter analogia. Imagina que tu pega e tu constrói uma casa, tijolinho por tijolinho, fio por fio, tudo tu construiu dessa casa. E eu chego na tua casa e eu falo, mano, teu chuveiro ele é fraco por causa do encanamento. Tu vai olhar pra mim e falar, não, meu chuveiro é fraco por causa da fiação elétrica, por causa disso, dessa parte, daquilo outro. Porque tu sabe, tu construiu, tu montou essa casa, tu fez essa porra dessa casa, tijolinho por tijolinho, tu sabe do que tu tá falando. Agora, se tu não construiu essa casa, se tu comprou essa casa porque tu achava a vizinhança maneira, a estética da casa legal, e tudo isso era um combo interessante pra ti, se eu falar, mano, teu chuveiro tá fraco por causa do encanamento, tu vai olhar pra mim e vai querer deslegitimizar esse debate. Então tu vai falar, por que tu sequer tá falando do meu chuveiro? E é aqui que vai surgir os delegacia das minúsculas causas e nada deep, assiste quem quer, faz quem quer, ouve quem quer, dança quem quer, come quem quer, peida quem quer, pula quem quer, todo mundo vai fazer o que quer, é só cada um fazer o que quiser, porque tu tá reclamando, militância, vocês querem dar opinião em tudo. É daí que surge essa histeria. E quando tu não consegue fazer só isso, ou às vezes até quando tu consegue fazer isso, mas tu precisa se defender mais ainda, tu também vai desmoralizar a pessoa que tá dando opinião. Então tu vai falar, por que tu tá falando do meu chuveiro?
Quem é tu pra falar do meu chuveiro? Há 4 meses atrás eu vi que tu pegou e o teu sofá tava descascado. Então por que tu tá querendo falar do meu chuveiro? Olha essa outra vez e um ataque à moralidade da pessoa e da identidade da pessoa com coisas que sequer tem a ver com a situação. E vira um ataque identitário, vira uma guerra de moral e de moralidade e sempre para de ser sobre os argumentos. Acho que é isso, acho que eu falei bem. Tô tudo bagunçado aqui porque, enfim, eu tô em cima da minha cama e é isso. Acho que eu expliquei bem como acontece a morte do senso crítico e do senso de identidade baseado em pertencimento. Até o próximo vídeo. Isso aqui foi um conceito introdutório da morte do senso crítico. Tem várias outras coisas que eu quero aprofundar. Eu já tô cansado até desse conceito, mas ele é bem básico, inicial, pra gente fazer essa nossa análise e vocês aprenderem comigo a minha filosofia de vida. E é isso.